Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui novamente no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede para propor que a gente estude um pouco mais. Sente-se confortavelmente e vamos lá. Hoje nós vamos analisar o texto que foi produzido na última aula, falar um pouco sobre conto e mini-conto e fazer uma proposta de produção oral e mural com desenhos. Pegue o texto da última aula e vamos analisar. O seu texto possui personagens? Quem são esses personagens? Seu texto tem um narrador, alguém que conta a história? Ele é observador ou é personagem? Ele só conta a história ou ele participa da história? Seu texto possui um tempo e um espaço bem definidos, bem determinados? Se todas as respostas forem sim, ótimo. Se alguma resposta foi não, agora é a hora da reescrita. Pause o vídeo e refaça o seu texto. Bom, como nós trabalhamos na última aula, nós trabalhamos um pouco com textos narrativos. O conto é um gênero textual que está inscrito dentro dos textos narrativos e possui as características de um texto narrativo. Vamos lembrar um pouco quais são elas? Os textos narrativos possuem personagens, um conflito, um desfecho e é marcado por um narrador que é quem conta a história. Ok? A diferença do conto para os outros textos narrativos é que o conto é um texto mais curto e bastante denso, ou seja, ele envolve o leitor, ele chama a atenção para o que a gente chama de clímax. E o que é o clímax? É o ponto alto da trama, é o conflito. Como eu marquei aqui. Essa é a característica principal do conto. Sempre em um conto possui um único conflito, que precisa ser resolvido no final da trama. O texto da aula passada sobre o menino que amava o meio ambiente é um exemplo de conto. Ele possui todas essas características que a gente analisou. Então, qual é a diferença do conto para o mini-conto? O tamanho. Os mini-contos têm como características serem bem pequenos, para que você consiga contar uma história com o mínimo de palavras possível. Veja um exemplo, o monstro embaixo da cama. Duvidei dos seus poderes e da sua existência. Estendi a mão trêmula e sentenciei. Se existe mesmo, pegará a minha mão. Senti o calor e o toque mais quente que alguém com 6 anos é capaz de imaginar. Esse texto é de Ana Mello. Percebam, este é um exemplo de mini-conto. Conta uma história, existe um clímax, existem personagens, existe um narrador, que nesse caso é um narrador-personagem. A personagem conta a história e ao mesmo tempo participa. Existe um clímax, que é quando ela tenta colocar um conflito, que é colocar a mão para saber se realmente o monstro existe ou não. E existe um desfecho, que é quando ela realmente descobre que o monstro existe. Então, esse mini-conto tem todas as características de um texto narrativo, de um conto, porém é escrito em poucas palavras. Agora é a sua vez. Chame a sua família para testar os seus conhecimentos. Lembre-se, os contos são curtos e densos e possuem as mesmas características dos textos narrativos. Se você tem dúvida, volte ao vídeo 1 e tire as suas dúvidas. O desafio consiste nessa brincadeira Roda de Histórias Conte em Casa. Consiste em cada participante pegar um ou mais cartões e criar um conto a partir dos cartões que tiver na mão. A quantidade de cartões dependerá da quantidade de pessoas que participarem da brincadeira. Depois que todos criarem suas histórias oralmente, você fará o desenho de tudo que foi criado. Aqui está o exemplo dos cartões. Você pode imprimir, caso seja possível, ou pode copiar no seu caderno. Depois que você copiar esses cartões, você corta e entrega a cada pessoa a quantidade de cartões que for dividida. Exemplos que temos aqui. Era uma vez, numa manhã de chuva, numa noite sombria, numa montanha escura, em um zoológico, um cavalo ferido. Então, a pessoa que pegar os cartões vai criar o conto a partir dos cartões que ela tiver em mãos. Quando terminar de todo mundo contar o seu conto, vocês vão fazer um desenho de tudo que foi contado. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seus comentários e até a próxima.